Vamos para o primeiro passo, primeiros passos, na verdade, na consultoria trabalhista para empresas. Mas, Thiago, por que você não colocou esse slide lá no começo do nosso módulo, né? Porque eu precisava te trazer algumas questões mais teóricas, algumas questões mais fundamentalistas dentro da consultoria, que é os conceitos da consultoria para empregador, o tipo de empregador, o tipo de cliente, o tipo de marketing que você vai utilizar, mas agora é os primeiros passos práticos do que você deve fazer para poder começar a prestar consultoria para empresas. Então eu te ensinei o que é o tipo de consultoria, se ela é uma consultoria contenciosa, preventiva ou reparativa. Te mostrei como fazer marketing para esse tipo de cliente e agora a gente vai começar os primeiros passos de como fazer mesmo uma consultoria. A consultoria ela pode ser específica ou recorrente. Você vai apresentar as duas propostas para o seu cliente. Eu vou dar uma ideia aqui para você de como você pode fazer isso na prática. Meu primeiro cliente de empresa era uma consultora que também participava de licitações. E aí ela era uma indicação de uma pessoa e ela geralmente me contratava para poder fazer uma análise trabalhista de quais pessoais que ela teria que contratar para poder prestar serviços dentro desse contrato de licitação. E para cada análise eu chegava a cobrar até 3, 4 mil reais. E aí eu cheguei e fiz uma proposta para eles. Falei, olha, você está participando de quantas licitações por mês? X licitações. Quantas você está ganhando? Estou levando uma ou duas por mês. Tá. Uma ou duas, cada uma delas, dependendo da licitação, eu cobro 3 mil reais, 4 mil reais. O que você acha de você me pagar X por mês e aí eu presto esse tipo de serviço para você, independentemente de quantas licitações você ganhar. E eu sabia o porte da empresa. Ela não poderia assumir 4, 5 contratos de licitação para poder prestar serviço, porque ela não tinha braço para isso. Então eu sabia que até 2 por mês, então eu fiz um meio termo. Então se eu cobrava 2, ele fazia 2 por mês, cobrava 4, dava 8, eu fiz uma proposta de 5, de 6 mil reais. E aí você pode jogar esses números com a empresa. Ou, por exemplo, a empresa está sofrendo demanda trabalhista. Demanda atrás de demanda. E aí você vai cobrar lá, 3 mil, 3.500 por demanda. Tal, e aí você pode falar para a empresa, vamos fazer um contrato de 6 meses e você reduz aqui pelo menos 2 mil reais, 3 mil reais por mês e eu faço até 5 ações trabalhistas por mês para você. Caso a empresa tenha essa demanda todos os meses. Mas se eu não tiver a demanda, aí já é o contrato, a gente continua com o contrato normal. Não tem a demanda, mas os honorários devem ser pagos. Tá? Então você tem que entender qual tipo de consultoria que você vai prestar primeiro, se é uma consultoria específica ou recorrente. Quem vai dizer isso para mim, Thiago? O cliente. Contratos mensais, a consultoria trabalhista ela vai te trazer contratos mensais que vai bancar seu escritório e vai te dar uma renda boa para você poder viver sua vida pessoal, para ter o seu lucro, enfim. E o que eu faço é reinvestir uma parte do capital para trazer mais contratos. E aí você vai ter que ter essa questão também da estrutura física do seu escritório, se ela vai atender mais de 3, 4 clientes. Aqui eu não consigo atender mais de 5 clientes, é o número de contratos mensais que eu tenho aqui. Óbvio, dependendo da empresa, agora que eu estou com o segundo escritório de advocacia, a gente vai setar a advocacia para isso também lá no outro escritório, também eu posso atender outras empresas. Então é isso que você tem que tentar analisar. Poucos clientes. Uma vantagem, você vai ter poucos clientes, mas não significa que você vai ter pouco trabalho. É muito mais trabalho se você estivesse atuando para reclamante, para empregado, no contencioso. Mas também aqui a teoria de Pareto, né? É 80-20. 20% do que você faz vai trazer 80% do seu resultado. Ou seja, 20% da carteira de clientes que você tem hoje, que eu tenho hoje, traz 80% do que eu ganho de lucro mês a mês no escritório. Tá? Então é a regra de Pareto aqui. Ela é uma advocacia consultiva para prevenção, né? Geralmente que você vai ser contratado para poder fazer a assessoria da empresa no âmbito trabalhista, dentro da empresa e também com terceiros, tá? Para evitar, por exemplo, reconhecimento de vínculo, porque tinha lá uma subordinação direta entre o superior do tomador de serviço com o terceirizado, enfim. Essa advocacia consultiva também ela é interessante, porque acontece o seguinte, o empregador, quando ele busca o escritório de advocacia, geralmente ele está com um problema. Mas se você trouxer para a consciência do empregador de que ele precisa de uma assessoria, você vai evitar os problemas. O problema já não aconteceu, você vai evitar o problema. E isso fica mais fácil de você negociar na hora de fixar os honorários também. Tá? Você vai ter menos trabalho. O seu trabalho é mais orientação. Você vai ter análise de documento? Vai ter análise de situações? Vai. Você vai ter que trabalhar
treinamento com o pessoal também vai, mas não é tanto trabalho do que você tem que fazer uma defesa trabalhista, tá? Contenciosa já é uma advocacia reparativa, você vai corrigir o erro. Óbvio, não dá para corrigir porque depende também do terceiro. Contenciosa que fala assim, uma fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, uma autuação, uma ação trabalhista em si, ou até mesmo ação coletiva do Ministério, uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho, ou o próprio sindicato, né, tentando na negociação coletiva. E aqui vai uma dica, que dentro do primeiro passo também você pode escolher um nicho de atividade empresarial para poder facilitar e acelerar a sua contratação. Por exemplo, você ser especialista em empresas que trabalham para o setor aeronáutico. Você, por exemplo, às vezes está dentro de uma região aí que tem um aeroporto, que tem um despachante aduaneiro que presta serviços também, ou até mesmo, que nem aqui a gente está do lado de Viracopos, tem um terminal de carga enorme, você pode ser um escritório de advocacia voltado para esse tipo de empresa. Tá? Ou metalurgia, ou usinagem, ou marcenaria, e assim por diante. Eu tenho hoje 2 clientes de marcenaria, né? Mas o meu ramo mais forte aqui mesmo é usinagem. E o plano de ação? Como você vai colocar na prática os primeiros passos na consultoria? Primeiro, pesquise o número de empresas da sua cidade. No site da prefeitura geralmente vem a lista de empresas cadastradas, ativas e inativas na sua cidade. Pesquise lá. Com o CNPJ, pesquise as ações, escolha lá, eu acho que essa empresa aqui, por exemplo, essa empresa aqui, ela é fundada desde 2013, vou entrar no site, vou ver lá mais ou menos como que é a atividade empresarial da empresa, me interessou, vou dar uma olhada se ela tem ação trabalhista. Não tem? Então significa que não tem escritório de advocacia, ótimo, primeiro passo você já tem aqui, que é já saber se a empresa tem ou não um escritório de advocacia. Agora, se ela já tem, é difícil, você não vai conseguir entrar, então nem entre em contato também. Analise quais dores do cliente, né? Tente entender qual é a principal dor. Eu estou vendo aqui que a empresa é uma marcenaria, por exemplo, e a principal dor desse tipo de cliente aqui é os empregados que vêm se acidentando. Então você vai começar a setar o seu marketing para isso. Dispositivos de segurança, treinamentos, EPIs adequados. Separe as que você vai manter contato, a que você vai mandar a sua proposta de prestação de serviço. Ou você vai mandar o seu marketing de conteúdo, trazendo um conteúdo que atinge aquela empresa. E envie uma carta de apresentação. E vale a pena você criar um portfólio. Como eu falei, o portfólio é aquele que você pode criar tanto digital quanto físico, com o nome das empresas que você já prestou serviço, que você presta serviço, o tipo de ações que você já patrocinou, qual tipo de matéria que você já trabalhou, qual que envolve, que também envolve o seu cliente, o seu prospect, o cliente que você vai abordar, enfim. Isso tudo pode ser digital ou físico, tanto faz. E enviar uma carta de apresentação, para você ter esse primeiro contato, você já precisa ter tido alguma interação com esse empresário, com essa empresa, né? Participe de reuniões de sindicatos, participe de palestras em associações, se ofereça para dar essas palestras, associação comercial, industrial da sua cidade. Tem um camarada aqui que até brincou, ele falou assim, está cuidando bem dos velhinhos lá, né? Ele atua na área previdenciária, mas ele ajuda num asilo que tem aqui na cidade, então ele lá, automaticamente, ele acaba tendo cliente também. Então tente fazer uma vinculação assim, entre você e alguma entidade, para você poder participar também e ir atrás desse tipo de cliente, beleza? Bom, isso aqui é o básico do que você pode fazer. Agora tem outros passos que você poderia dar, a depender da sua região. Por exemplo, você mora numa cidade que tem muita fazenda em volta, muito agricultor, que ele emprega, que produz. Então, dependendo da situação, você vai saber como chegar nesse tipo de empregador, né? Você vai saber como chegar e apresentar uma proposta de prestação de serviço. E não precisa ser um empregador, assim, uma empresa grande não. Pode ser o microempreendedor, ou o empresário individual, ou a empresa de pequeno porte, como eu ensinei nas primeiras aulas, beleza? Então a gente encerra aqui a nossa aula e vamos para a próxima aula. Um abraço.